Fez. Você podia colocar água pra minha garrafinha, por favor? Haribo. Bom, não sei se está funcionando bem o áudio, eu tô sem o fone. Se você puder até confirmar para mim no seu. Se alguém estiver me ouvindo, por favor, me fale se tá ok. Porque da outra vez ficou melhor sem, você lembra? Tá ok o som, gente? Tá todo mundo me ouvindo aí? Ah, que bom. Haribo. Bom, então, me convidaram para falar hoje sobre a questão da proteção das mulheres, né, que é o tema que a gente está tendo. Ah, que bom, Haribo. Que é o tema que a gente está conversando nesse mês todo, né, e é um assunto super importante, porque, como a gente sabe, muitos erros são cometidos na humanidade em geral com a desculpa de que aquilo é para bem das pessoas, né? E com as mulheres, esse tema é bom, né? E com relação à questão das mulheres na sociedade não é diferente, né? A gente vê muitas coisas acontecendo, coisas que não deveriam acontecer em nome da proteção da mulher, porque é bom para a mulher, e, né, etc. Então, é muito importante a gente tentar entender esse tema, pensar, refletir um pouco sobre o que realmente é essa proteção. Eu quero, assim, que a gente faça isso de uma forma bem interativa, que vocês possam comentar, perguntar, se colocar, porque eu acho que assim fica mais interessante. Já que a gente não tem, né, como quando a gente dá uma aula do Bhagavatam ou uma coisa assim, ou do Gita, que a gente tem uma coisa que a gente tem que seguir, assim, né, falar sobre aquele verso, sobre aquele significado. Então, como é um formato mais aberto, eu acho que a gente pode aproveitar isso para, né, fazer a coisa mais dinâmica. Mas tem alguns pontos que eu quero abordar e eu quero começar falando sobre algo que é muito importante, que a gente vê isso na Bhagavad Gita, a gente vai vendo isso em várias escrituras de uma forma ou de outra, que uma das coisas mais importantes que a gente tem, que seria uma forma de proteção, vamos dizer assim, não só para a pessoa que está sendo protegida, mas inclusive é uma coisa que é para a proteção da sociedade inteira, que é as pessoas poderem agir segundo a sua natureza. Isso é super importante, porque Krishna, ele fala na Bhagavad Gita, né, que a pessoa, é melhor ela fazer o dever dela, ainda que seja de uma forma imperfeita, do que ela tentar se ocupar no dever de outra pessoa, porque isso traz a destruição, isso traz a ruína, quando você tenta fazer uma coisa que você não está na posição de fazer. E isso causa também um grande distúrbio na sociedade, como a gente vê governantes que não têm natureza para governar, pessoas que se tornam médicos que não têm natureza para ser médico, para cuidar do outro, para se sacrificar pelo outro, pessoas que se tornam artistas, que não têm qualificação para ser artistas, que o dever da arte, né, segundo a cultura védica que eu estou falando, é elevar as pessoas, elevar a consciência, né? E aí a gente vê um monte de músicas, filmes, programas na televisão, enfim, livros, 1 milhão de coisas que tentam trazer a mentalidade das pessoas cada vez mais para baixo. E assim a gente pode falar de tantas coisas, né? Ou até mesmo posições que não são exatamente um cargo no sentido de trabalho, mas pessoas, por exemplo, que têm filhos e não se qualificam para ser pais, né? Para ser uma mãe, para ser um pai.
não assumem essa responsabilidade, não assumem esse lugar, não tem essa natureza para fazer isso, ou pessoas que, enfim, que ocupam qualquer lugar, Shri Krishna, qualquer lugar, qualquer esfera da vida e que não tem uma inclinação para fazer aquilo, para ocupar aquele lugar e que não vão fazer bem feito. Haribol! Então, isso causa a ruína da própria pessoa, porque ela vai fazer besteira, ela vai fazer coisa que não deve, e isso causa também um grande distúrbio, uma destruição na sociedade, porque é isso, ela vai ocupar um lugar que ela não deveria, ela vai ocupar uma função que ela não deveria estar ocupando, e a sociedade toda, ela depende que as pessoas ocupem bem as suas funções para a coisa funcionar, né? Então o governante precisa governar, porque senão vira o quê? Uma bagunça. Não sei se vocês já viram isso acontecer, eu já vi. Uma pessoa que é um mestre espiritual, ele precisa estar nessa posição, ou ela precisa estar nessa posição, ela precisa ter essas qualificações. Haribol. Por quê? Porque senão ela pode detonar com a vida dos discípulos, e não só dos discípulos, ela pode... Ei, mãe! Ela pode fazer, inclusive, com que as pessoas da sociedade percam a fé, se desviem, fala lá, tá vendo? Esses espiritualistas, esses falsos gurus e tudo mais. Então, sempre que a pessoa tá numa posição que ela não deveria estar, ela causa destruição para ela mesma e para os outros. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Bom, tem a ver que, então, se a gente for pensar não só para as mulheres, mas a melhor forma da gente poder proteger alguém e proteger a sociedade é não só permitir, mas facilitar com que essa pessoa possa realizar atividades que tenham a ver com a sua natureza. E aí vem mais um problema, que muitas pessoas vão dizer pra gente o que é a nossa natureza. E isso é muito complicado, porque assim, às vezes é difícil até pra gente realmente entender qual é a nossa natureza, o que a gente tem natureza para fazer. E o que dirá outra pessoa dizer isso pra gente. É claro que às vezes as outras pessoas podem ter uma percepção da gente que a gente mesmo não tem. E aí elas podem ajudar, se forem pessoas que realmente querem o nosso bem, que são pessoas bondosas, sem inveja, e pessoas que têm um convívio muito forte com a gente. Elas podem até ver coisas que a gente não tá vendo e até ajudar a gente nisso. Porém, se alguém falar que você tem uma determinada natureza por causa do corpo que você nasceu, essa pessoa automaticamente está desqualificada para poder te dar opinião nesse assunto. Por quê? A natureza de uma pessoa, ela não se baseia simplesmente no corpo que ela nasceu, né? Isso é apoiado por várias escrituras, Krishna fala isso na Bhagavad Gita, no Bhagavatam isso fica bastante claro em vários momentos, e em várias outras escrituras a gente tem isso também, que a qualificação de uma pessoa, a natureza de uma pessoa, ela está de acordo com guna e karma. Karma, o que a pessoa faz? Ação, como essa pessoa age. Né? A pessoa pode ter nascido numa família brahmínica, mas ela não age como um brahmana. Então não adianta, ela não é um brahmana. E guna, por quê? Porque essa pessoa ela vai ter qualidades. Por exemplo, ela vai ser muito humilde, ou ela vai ser uma pessoa muito generosa, ou ela vai ser uma pessoa com muito discernimento, ou ela vai ser uma pessoa muito irada. Então, essas qualidades que a pessoa tem, essas características que a pessoa tem e a forma como a pessoa age é aquilo que determina realmente em qual posição ela está. E aí é claro que a gente já escutou, eu já escutei 1 milhão de vezes, acredito que todo mundo aqui já tenha escutado também. Espero que ninguém tenha falado, espero que só tenha escutado, mas se alguém falou, é uma boa dica parar de falar que a natureza feminina é isso, isso e aquilo, e às vezes o que vem depois completando a frase não só não é muito legal, como não é muito verdadeiro. A gente não tem como falar que todos os homens são iguais. Todos os homens podem ter alguns aspectos muito parecidos porque foram criados numa cultura que tem alguns pontos em comum. E aí é muito natural que quando você nasce e cresce e é criado numa cultura
que você vai reproduzir coisas daquela cultura. Então, nesse sentido, algumas mulheres podem ter algumas coisas parecidas, outros homens podem ter algumas coisas parecidas. Claro, porque a gente nasceu numa sociedade, a gente foi criado numa sociedade na qual você você é menina, então olha só que bonitinho, que não sei o quê. Então você vai escutando aquilo. Se todo mundo vai escutando aquilo quando cresce, é muito normal que a pessoa vá entender, por exemplo, que ela pode mostrar os seus sentimentos, ou que ela não pode mostrar os seus sentimentos, que é muito feio chorar. Então, se você tem uma cultura, por exemplo, que ensina para todos os meninos que é feio chorar, que homem não chora, que não sei o quê, é muito provável que a maioria desses homens vá crescer reproduzindo certas atitudes, acreditando em certas coisas, né? Então, nesse ponto, a gente vai encontrar, sim, algumas semelhanças. Porém, ainda assim, vão ter muitas variações aí, né? E a gente não pode dizer que é porque é uma natureza masculina ou uma natureza feminina, mas que tem um aspecto muito forte de construção social nisso aí, né? Agora, então, não existe natureza feminina e não existe natureza masculina? Existe, arquetipicamente falando, existe, né? A gente tem algumas coisas assim que são arquetípicas, mas eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, eu não sou profissional nesse assunto, então eu não vou ficar entrando muito nele, mas a gente sabe que isso existe. Agora, a gente tem uma coisa que está na própria Bhagavad Gita, né, que tem ali, Krishna fala, entre as mulheres eu sou, e aí ele vai dar uma série de qualidades. Então, isso aí pode ser um bom indicativo para a gente do que seria essa natureza feminina. Por quê? Krishna, ele é a essência de tudo. Quando ele fala sobre a natureza feminina, ele está falando, por exemplo, eu sou o calor do fogo, né? Porque eu sou a essência. O que o fogo faz? Ele queima. Então, ele é a essência do fogo. Eu sou a inteligência do inteligente. Por quê? O que o inteligente tem mais? A inteligência. Então, ele é a essência. E das mulheres, eu sou o quê? Eu sou a inteligência, eu sou a sabedoria, eu sou a fala que comunica, né? Vem a fala afável, ele vai dando uma série de qualidades. E a gente tem também algumas dicas do que seria essa natureza feminina quando a gente olha para as divindades, né? Então, também é muito importante, exatamente, eu e o Balada e meu marido, a gente sempre comenta sobre isso, né? Não temos um Sarasvato, a gente tem um monte de divindades super inteligentes e tal, mas a deusa da sabedoria é uma mulher, da inteligência. Então, fica bem claro que a energia feminina ela está ligada a isso, né? Ao conhecimento, à inteligência. E aí a gente tem, então, essas divindades femininas também, e é muito legal a gente observar que se a natureza feminina é uma só, como a gente tem tantas divindades femininas com tantos aspectos diferentes, né? A gente tem Sarasvati, mas a gente também tem Durga, a gente tem Kali, super irada, a gente tem vários aspectos. Então, assim, mesmo entre as divindades, entre as manifestações da divindade, a gente tem uma grande variedade. Então, por que entre as mulheres aqui desse mundo seria diferente, né? O Shri Krishna está contribuindo com o verso entre as mulheres, só a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Então, essas são qualidades femininas. Quer dizer que as mulheres são assim? Não. Eu, por exemplo, não tenho muita memória, não tenho fortuna, não tenho muita paciência também. Então, quer dizer que todas as mulheres são assim, os homens não, coitados? Não, a gente está falando, né, que são características que elas estão num outro nível, assim, num nível mais arquetípico até, e que espera-se que a gente consiga manifestar essas qualidades, né? Mas, de qualquer forma, Krishna dá essa dica, que essas são qualidades inerentemente femininas, né? E aí é claro que é muito bom quando os homens também conseguem manifestar essas qualidades. E assim, também tem uma questão, né? Que na verdade todos nós somos femininos, né? Em essência, Krishna, ele é o Purusha. As entidades vivas são todas femininas. Então,
também é um ponto a se considerar. Haribo, Gitamida, eu agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz em poder falar também. Exatamente. A gente pode acreditar, infelizmente a gente acredita em muitas coisas, principalmente quando a gente escuta desde pequeno. Não só ligadas à natureza feminina ou masculina. A gente é muito frágil, né, psicologicamente, quando a gente é pequeno. E a gente vai escutando as coisas e a gente vai acreditando naquilo. E se você escuta de uma pessoa, é uma coisa. Se você tem a sociedade inteira te fazendo acreditar naquilo, fica mais complicado ainda você se libertar, né? Mas então, é importante que a gente tente desenvolver essas qualidades e que a gente veja também quais delas que a gente ainda não tem, e as que a gente tem, a gente tentar manifestar cada vez mais, né? Mas a gente também precisa de um ambiente onde a gente possa, onde seja facilitado que a gente manifeste essas boas qualidades. Então, por isso, como eu estava falando, a melhor forma de proteção que a gente pode dar para uma pessoa e para a sociedade é permitir que ela exerça a sua natureza. E outra coisa muito importante mesmo, assim, vivendo na Índia praticamente desde 2007, indo e voltando e passando bons tempos aqui, e nunca como turista, eu sempre estive muito envolvida nas famílias, nos lugares em que as pessoas estão mais à vontade, vamos dizer assim, e tendo vivido no norte e do sul da Índia, que também são lugares bem diferentes, eu vi muito isso acontecer aqui, que é uma coisa que eu acho que acontece no Brasil, mas eu acho que aqui as coisas ficam um pouco mais assustadoramente na cara. Aí no Brasil talvez as pessoas tenham um pouco de vergonha hoje em dia de falar certas coisas que aqui não tem, infelizmente, principalmente no norte da Índia. Que é essa questão, por exemplo, o Shri Krishna deu aqui as qualidades das mulheres, né? Das mulheres não, da natureza feminina, de certa forma das mulheres, né? Krishna fala que entre as mulheres ele é aquela lista ali de qualidades. Por exemplo, se a gente pega uma qualidade que é a paciência, vou pegar a paciência para dar exemplo, porque eu perco a paciência quando isso acontece, então acho que esse é um bom exemplo. É muito, muito normal as pessoas pegarem isso e usarem contra você, do tipo, nossa, as mulheres, isso eu escutei muito aqui na Índia quando eu morava no norte, as mulheres são tão elevadas, as mulheres são divinas, e por isso as mulheres aguentam tanta coisa, e é normal, gente, tem que aguentar, porque afinal de contas vocês são divinas, vocês são incríveis, então, mas a gente tem uma versão dessa no Brasil que é assim, os homens demoram mais para amadurecer, né? Mas as mulheres não, as mulheres elas já são mais. Aí você tem lá os homens de 30, 40, 50 anos como se fossem adolescentes, e as mulheres tendo que ser a madura, a responsável, ou a divina, né? Ou a paciente, dependendo de qual lugar que você está. Então, é muito comum hoje em dia a gente ver, inclusive, essas qualidades, as pessoas não querendo manifestar certas qualidades por elas terem sido usadas de uma maneira errada, né? Então, assim, você tem, igual acontece com a religião, né? Uma religião, em um determinado momento da história, causa um certo problema na sociedade, então todas as religiões são ruins. Um guru abusou de não sei quem, então guru é um negócio que não presta. E aí, da mesma forma, você pode pegar coisas ruins e generalizar. Acontece também de você pegar uma coisa boa, tipo, você é uma pessoa tão paciente, né? Então eu posso fazer qualquer coisa que você vai ter que aguentar. Então, assim, é muito complicado quando a gente faz isso. A gente tem visto um movimento de reação das mulheres muito forte, né? Com relação a certas imposições. Aqui na Índia eu vejo bastante isso, né? Por exemplo, aqui as coisas demoram um pouco mais para mudar, né? Agora tá num outro ritmo, mas assim, sempre demorou mais para mudar. Então, por exemplo, aqui as pessoas beber bebida alcoólica nunca foi visto como uma coisa legal. Mesmo os homens, em lugares mais tradicionais, eles bebem às vezes escondido, tipo numa festa, numa coisa, sai um grupinho ali e bebe alguma coisa e volta, mas não é visto como uma coisa legal.
Hoje em dia, aí entre a juventude, que já está muito mais querendo imitar o Ocidente, tudo é super legal, você beber, você se drogar e tudo mais. E aí, o que acontece é que o movimento que a gente tem hoje em dia é das mulheres assim, eu bebo, entendeu? Eu bebo igual os homens bebem. E aí, eu falei isso na última live que eu fiz, acho que eu tô ficando meio repetitiva, mas é porque eu acho que talvez as pessoas também sejam diferentes, né? Que é aquela frase bíblica do tudo posso, mas nem tudo me convém. Só que a gente também, por um lado, a gente tem que entender por que que isso acontece, né? Por que essa reação acontece? Por exemplo, eu posso não concordar pessoalmente com a pessoa começar a encher a cara, eu não acho que isso seja necessário, nem positivo. Porém, a gente tem que entender também por que essas mulheres estão tendo essa necessidade de agir dessa forma e buscar um lugar ali que até agora elas não tiveram. Talvez elas estejam fazendo isso da maneira errada, mas a gente também tem que entender o porquê, né, dessas coisas acontecerem. Mas, enfim, o tópico era... assim, é importante, eu acho, a gente perceber quando a gente faz essas coisas, né? Quando a gente vai para um outro extremo que às vezes não é nem benéfico pra gente, só para reafirmar alguma postura ou para negar alguma postura. A gente tem visto isso acontecer cada vez mais na sociedade, né? Se você apoia uma ideia, se você acredita numa coisa, você tem que levar o pacote completo, né? Porque senão você fica meio sem casta, assim, né? Porque aí você não aceita em nenhum grupo e tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, né? De entender realmente o que é essa natureza, de assumir essa natureza e de não deixar com que as coisas boas que nós temos sejam usadas contra nós e nem desistir das coisas boas porque elas foram usadas de uma forma errada, né? Elas foram em algum momento usadas contra a gente. Mas, fora isso, andando um pouco aqui no assunto, eu queria pegar primeiro esse ponto da Bhagavad Gita, principalmente, e do Bhagavatam, que fala da questão, né, de você seguir a sua natureza, e do que não é a natureza feminina, e do que é a natureza feminina. E que a gente tem, da mesma forma que a gente tem homens com diversas naturezas, né? Alguns homens vão ser muito bramínicos, outros homens vão ter uma qualidade muito de Kshatriya, ou de Vaishya, ou de Shudra. Da mesma forma, a gente tem essas mesmas qualidades nas mulheres. Não existe uma natureza feminina, né, gente? Quantas mulheres nós conhecemos? E assim, existe alguma lógica, alguma razão, alguma inteligência em dizer que elas são todas iguais, que elas têm toda a mesma natureza? A gente sabe que não, né? Então, assim, seria negar demais a realidade. Aí, bom, enfim, eu peguei alguns pontos soltos, assim, na história pra gente ir discutindo, e aí eu, conforme for, né, a gente for falando, assim, eu gostaria que vocês fossem interagindo. Eu queria ter organizado eles mais bonitinho, mas eu não tive tempo de fazer isso. Então eu vou falar as ideias meio soltas, pontos meio soltos pra gente ir discutindo. Um ponto, então, tem a ver com essa questão de como que a coisa social, ela influencia demais naquilo que a gente começa a acreditar que é normal e por isso muitas vezes a gente nem questiona, né? Então, por exemplo, aqui na Índia que a gente teve uma influência muito forte de colonização de outros povos, né? Que não os daqui, assim, que outros povos vieram e colonizaram, né? Tanto europeus quanto de outras religiões e tudo mais. A gente vê como que isso interferiu muito fortemente. Na última live que eu fiz, eu até falei sobre essa questão, por exemplo, que eu moro no sul da Índia, né? E aqui as mulheres não tampam a cabeça, elas não cobrem a cabeça para ir no templo ou para andar na rua e tudo, porque as pessoas te olham meio estranho, tipo, você não é hindu, né? Porque você está cobrindo a sua cabeça, então imagino que você não seja hindu. Porque as muçulmanas, por exemplo, elas usam sari também, né? E quando elas não estão com aquelas roupas pretas e tudo, toda coberta, elas estão de sari. Ou estão com o sari por baixo da roupa. E elas cobrem a cabeça, isso é um costume. Já as mulheres hindus, principalmente aqui no sul da Índia, elas não cobrem. Então, até porque
tem, segundo me disseram aqui nas escrituras, que fala que a mulher deve todos os dias colocar flores no seu cabelo e tudo mais. Então, é costume aqui das mulheres irem até o templo. Na porta do templo você tem várias guirlandinhas de botão de jasmim que são vendidos, e as mulheres decoram o cabelo com essas flores, e aí elas vão para o templo para ver a deidade, com o cabelinho cheiroso e tal, com a florzinha bonitinha. Então, não cobre a cabeça. Então, você vê que isso é uma questão que veio depois de um certo tempo. Originalmente, não era assim, né? E da mesma forma, eu vi, por exemplo, né, quando eu morava no norte, que era muito comum os homens andarem, quando estavam andando na rua, e as mulheres andarem atrás dos homens, né? Normalmente os homens e as mulheres não andam juntos lá, os homens fazem um grupinho, vão andando na frente, as mulheres vão andando atrás. Isso me chamou muita atenção, né? Eu falei, por que eu tenho que andar atrás? E aí, falaram, não, porque aqui é assim, as mulheres andam atrás e tal, né? E a gente está protegendo as mulheres, porque a gente vai na frente. Aí eu pensei, mas isso não faz muito sentido, porque assim, se alguém vem e me mata aqui atrás, se eu não conseguir gritar, a pessoa que está na frente não vai nem estar sabendo, né? Eles tinham que andar atrás, não para ver o que está acontecendo comigo. Mas, a gente vê que é uma questão cultural, porque, por exemplo, no Bhagavatam tem uma descrição, né, de quando morre várias pessoas, né, parentes ali dos Pandavas na batalha de Kurukshetra, e que aí eles vão oferecer água para os antepassados e tudo, para as pessoas que partiram, né? E que aí Draupadi e várias mulheres estavam juntas, e que a descrição elas andavam na frente. É sempre normal as mulheres andarem na frente, né? Então, a gente vê que em alguns lugares isso já mudou. E aí é muito complicado, porque quando a gente tenta absorver certos costumes, né, a gente tem que pensar se eles são costumes que estão localizados geograficamente e num tempo específico, né, e a que eles servem e a quem eles servem, ou não, ou são regras que devem ser seguidas sempre. Quando a gente vê o Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita, o Ramayana, o Mahabharata, qualquer escritura que a gente pegar, elas vão ter vários aspectos. Então, assim, elas vão ter, por exemplo, histórias que são analogias, né? Por exemplo, a gente tem lá a história do rei com os 9 portões. Esse rei morava numa cidade, tinha 9 portões. A gente sabe que isso é uma analogia que está sendo contada, que a cidade de 9 portões é o corpo e tudo mais, e que o rei era a alma que habitava naquele corpo, e é usada essa analogia para contar a história. Porém, a gente sabe que tem várias outras histórias que não são assim, que são histórias que realmente aconteceram. Por exemplo, a Batalha de Kurukshetra. Por mais que a gente possa tirar uma interpretação das histórias, que a mente é o não sei o quê, que os cavalos são sentidos, pode, mas essa é uma interpretação secundária. A interpretação primária é a interpretação literal, ela é a mais importante. Então, são 2 tipos de histórias que a gente encontra nas escrituras. Outra coisa é que a gente vai ter algumas coisas nas escrituras que são verdades absolutas, que estão além de tempo e espaço. E a gente vai ter descrições nas escrituras, nos Puranas principalmente, né, nos Puranas e nos Itihasas, que são coisas que estão, assim, de alguma forma localizadas num tempo e num espaço, que elas vão ser descritivas, mas que não necessariamente são regras, né? Então, as escrituras, elas têm esses 2 aspectos. Elas tanto dão regras que a gente deve seguir, quanto elas descrevem coisas que aconteceram que não necessariamente a gente deve seguir. Por exemplo, a famosa história de Jadabharata, né? Nessa história, os irmãos de Jadabharata vendem ele para ele ser escravo. Então, quer dizer que é legal vender o irmão? Devemos fazer isso porque está lá nas escrituras? É legal escravidão? É legal vender pessoas? O Jadabharata, as pessoas consideravam que ele era retardado, que ele tinha um problema mental. É legal você pegar, então, pessoas que têm problema mental e vender as pessoas? Então, assim, não é porque está nas escrituras que deve ser feito. Agora, existem algumas verdades absolutas e existem regras de comportamento que são básicas, que elas sempre devem ser seguidas. E
a gente segue essas regras, ou pelo menos a gente tenta seguir, né, que são regras de limpeza, de pureza, de bondade, de compaixão. Essas coisas devem ser seguidas. Agora, mesmo elas também, às vezes, elas variam em como elas são aplicadas de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Por exemplo, há pouquíssimo tempo aqui na Índia, as mulheres não cobriam a parte de cima do corpo. Né? Isso aí é histórico, ninguém discute, será que era mesmo? Não, todo mundo sabe disso. Né? As mulheres usavam dhoti igual os homens, basicamente. E mesmo em alguns lugares, por exemplo, no estado de Kerala, no estado de Orissa, as mulheres ainda, as mais velhas, você vê... Esses dias alguém até postou uma foto da mãe de Bhaktisiddhanta, e ela estava até com a cabeça coberta, mas sem chole, né? Sem a blusinha por baixo do sari. Pode ter certeza que dentro dessa comunidade, para essas pessoas, isso não tem menor, assim, nossa, ai que absurdo e tal. Não tem, porque é normal para essas pessoas dentro dessa sociedade. Porém, se alguma de nós no Brasil entrar para adorar a deidade sem chole, isso vai ser um escândalo, né? Se a gente resolver andar sem a parte de cima do corpo coberta. Então, assim, mas a mãe de Bhaktisiddhanta andava assim, por que eu não posso? Por quê? Porque nós estamos numa outra sociedade, a gente tem que ter bom senso de como aplicar as coisas. Então, da mesma forma, será que é necessário que a gente cubra a cabeça, que esse tipo de coisa, que também é uma questão localizada no tempo, num espaço geográfico, que aquilo faz sentido, em outro já não faz, mesmo dentro da própria Índia, né? Então, quando a gente tenta... O que isso tem a ver com a proteção das mulheres, né? Quando a gente tenta forçar certas atividades, comportamentos e tudo, isso é muito complicado. E, como eu falei, né? Nessa coisa das mulheres andarem atrás, andarem na frente, é uma coisa muito pequena, mas ela mostra um pensamento que tem por trás, um pensamento que foi construído, e muitas vezes a gente falha em questionar, né, como ele foi construído, por que ele foi construído e se isso realmente significa proteção, né? Porque quando você coloca uma pessoa atrás, a não ser que esteja numa batalha, que as pessoas estejam atirando, quem está na sua frente não está te protegendo, quem está te protegendo é quem está atrás, está vendo onde você está indo, né? Então, isso é só um desses pontos, né, que tem a ver, que eu acho que essa proteção, ela tem que estar ligada também com o tempo e o lugar onde a gente vive, né? Então, por exemplo, o que é realmente importante para a proteção da mulher nessa época em que nós vivemos, nesse contexto em que nós vivemos, nesse mundo em que nós vivemos, ou no caso de quem está na ISKCON em que nós vivemos, né? O que é essa proteção da mulher e que, a meu ver, passa muito por o que é proteger o direito da pessoa de agir segundo a sua natureza, né? Então, a gente vê que em vários pontos das escrituras, a gente tem esse lugar da mulher sendo colocado de uma forma que às vezes chegou pra gente muito diferente, né? Por exemplo, um ponto que a gente sempre escuta dizer, né, é que as pessoas queriam ter filhos que fossem homens porque eles é que podem liberar a família, né, por exemplo. Porém, quanto mais a gente vai indo lá atrás nas histórias, mais as coisas vão mudando, porque igual eu falei, existem os Vedas, que são atemporais, e existem os Puranas, os Itihasas, que são histórias, que estão localizadas num tempo e num espaço, né? Então, elas vão refletir também as crenças, os costumes e tudo dessas épocas na qual elas estão situadas. Então, por exemplo, a gente está aqui em Bangalore, no sul da Índia, onde tudo é banhado pelo rio Kaveri, né? Que é considerado um dos rios mais sagrados de todos, né? Ele é super considerado assim como extremamente sagrado. Então, o Bhagavatam fala isso, várias escrituras falam sobre o Kaveri. E uma história interessante que tem relação com isso, que foi
sei se foi a única, mas pelo menos a única que eu me lembro de já ter lido sobre isso, é que a história do rei Caveira com Agastya-Muni. Agastya-Muni, ele aparece em várias coisas, em várias histórias, né, das escrituras. Então, os dois, eles estavam fazendo austeridades porque eles queriam liberação. E eles começaram a fazer muitas austeridades e tal. E Brahma veio até eles, mas ele falou que não podia dar a liberação ali naquele momento para eles. Mas que ele ia fazer um arranjo. E que Agastya, ele ia receber a liberação, Caveira também ia receber a liberação, mas ele ia dar para Caveira uma filha, e essa filha é que ia dar a liberação para ele. Então, a gente vê que, por exemplo, esse costume, né, a gente sabe que hoje em dia na Índia, por exemplo, é até proibido saber, né, se a criança que está para nascer, se vai ser menino, se vai ser menina, porque, né, várias coisas, várias situações de aborto quando era criança, quando é um feto ainda, quando sabe que é menina, aconteceram aqui na Índia, aí por causa disso proibiu e tudo mais, porque eles fazem questão de ter um homem, né? E um pouco vem dessa história, né, de que o homem é que vai liberar a família. E aí, no caso, então, de Caveira, foi exatamente o contrário, né? Brahma chegou e deu a bênção para ele e falou que ele ia ter essa filha que ia dar liberação para ele, e que Agastya-Muni ia ter uma esposa que ia ser, assim, o ponto alto ali da vida dele. E aí, é a própria filha de Brahma que vem, e ela se casa com o rei Caveira, ela vem como filha do rei Caveira, e ela se casa com Agastya-Muni, né, que é Lopamudra, que depois vem a ser o rio Kaveri, porque ela se transforma em rio. Ela fez austeridade para Brahma, porque o desejo dela era de que ela pudesse beneficiar a humanidade de alguma forma. E aí por isso ela se tornou o rio Kaveri, que é tão sagrado, né, e que beneficia tantas pessoas. E ela é uma das pessoas que fala os Vedas, né? A Lopamudra, ela é super conhecida, assim, e tudo mais. Kala Chandji fez um comentário aqui. Que uma vez ela viu uma muçulmana brasileira defendendo não o uso do manto aqui, porque não fazia sentido nesse contexto cultural, pois o objetivo é não chamar atenção por conta do cabelo, mas aqui cobrir o cabelo é o que de fato chama atenção. Exatamente. Eu, né, assim, tem uma coisa assim, que você pode cobrir cabelo, eu realmente não gosto dessa ideia, mas uma vez que eu tava vindo pra Índia, eu parei em Doha e tive que ficar lá um tempo, né, que é um lugar super, ultra, mega muçulmano. Eu tava, coincidentemente, com uma echarpe, assim, tipo um manto preto, que eu tava usando pra me cobrir, porque eu fiquei com frio no avião. E quando eu desci no aeroporto, a primeira coisa que eu fiz foi me cobrir. Assim, eu achei ótimo que ele era preto, eu ainda dei uma misturada com o pessoal. Porque é isso, você se sente totalmente, assim, um peixe fora d'água, né? E sempre me passou muito essa sensação, assim, de ver as devotas com a cabeça coberta, de trazer uma imagem meio que, assim, que meio que confirma um pouco a ideia que algumas pessoas que não são devotas, que não são da ISKCON e tudo, de que as mulheres da ISKCON são, tipo, super reprimidas e tal. Que, assim, até certo ponto, não sei até que ponto a gente tem que se preocupar com certas coisas também, mas, e que, assim, se a pessoa se sente à vontade cobrindo a cabeça, vai lá e cobre, né? Mas, para quem não se sente à vontade, eu acho bem complicado, porque é isso, você acaba chamando mais atenção ainda, né? E vira uma coisa, assim, super estranha, assim, e muitas vezes uma necessidade de afirmar uma característica, né? De ser associado, né, a questão de se cobrir com a castidade, com tudo, né, e que, será que tem algum motivo, às vezes, pra gente querer tanto afirmar, olha, gente, olha como é que eu sou casta, vocês estão vendo, eu sou casta, tá? Assim, será que tem alguma coisa dentro da gente, né, que tá tendo essa necessidade de expressar isso, né, dessa forma para as pessoas também? É interessante pensar, né, por que isso, se a gente realmente se sente à vontade, se a gente não se sente à vontade, por que a gente está fazendo isso, por que a gente começa a aceitar certas posições, né? Igual eu falei, eu não sei, acho que hoje em dia isso já mudou bastante, mas assim,
Eu me lembro quando eu comecei não, um pouco depois, até bem depois ainda, de ir no templo e tudo, de às vezes você ter que insistir com as devotas para sentarem mais na frente na hora de uma aula, né? E elas ficarem lá atrás assim e tal. Que eu entendo isso também, mas é isso, a gente tem que começar a questionar assim, por que será que acontece isso, né? Eu acho que hoje em dia, não sei se isso ainda acontece, mas eu vi isso acontecer várias vezes, assim, quando em BH, vi isso acontecer em Nova Gokula, em vários lugares assim que eu fui, que eu viajei no Brasil inteiro, que eu vi essa dificuldade às vezes das devotas, porque é aquilo que eu falei, né? A gente aprende que é legal ser de uma determinada forma. E todo mundo quer ser bom, né? Assim, pelo menos acredito. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer se encaixar, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser visto com bons olhos dentro do grupo onde está. Então, se você está num grupo em que o bonito é você ser casta e ser tímida, e ser casta e tímida quer dizer que você se cobre, que você senta lá atrás, que você não fala, é muito normal você começar a reproduzir essa atitude, né? Porque você quer ser aceito pelo grupo, você quer ser bom, né? Mas Rama fala que um véu, um pedaço de pano, que nada disso é a castidade de uma mulher, né? Que a castidade ela é a atitude, né? E ela que é a proteção realmente de uma mulher e não um pedaço de pano. Então, fica a dica de Rama para as mulheres. E é bem interessante isso, porque quando a gente fala, né, nessa questão de castidade, por exemplo, que também é um assunto que sempre é muito associado, duas palavras que eu sempre vejo associado à mulher e à natureza feminina e tudo, que é castidade e timidez, né? E se a gente for ver nas qualidades de Krishna, que são listadas, no Néctar da Devoção, no Bhakti Rasamrita Sindhu mesmo, no grandão, que é aquele calhamaço, assim, 2 volumes desse tamanho, não no resumo de Prabhupada, talvez tenha também, mas eu não lembro. Mas no original, que é o grandão, o completo, e em outras escrituras também que falam das qualidades de Krishna, uma das qualidades de Krishna é que ele é muito tímido, né? Então, essa qualidade da timidez e tal, não sei o quê, que é sempre associada à natureza feminina, ela também está em Krishna. Então, não é só uma qualidade feminina, na verdade, né? E que é tão, né, louvado, assim, a castidade e a timidez. E com relação à castidade, lendo o Bhagavatam, a gente vê que, por exemplo, no capítulo 4 do Bhagavatam, no segundo canto, quando começa logo no inicinho dele, quando está falando sobre as qualidades de Maharaj Parikshit, uma das qualidades que fala, a qualidade que se foca lá é que Maharaj Parikshit é casto. Essa palavra tem inclusive no sânscrito, e Prabhupada também traduz da mesma forma, e depois ele ainda explica no significado. Que essa castidade que é tão falada, né, ali nas escrituras, que é falado de Maharaj Parikshit, é que ele é totalmente fiel a Krishna, né? Que ele tem fé completa em Krishna. Então, o conceito de castidade que a gente tem ali na escritura é isso, uma pessoa que é totalmente fiel. Que é fiel a quem? Que é fiel a Krishna, né? Até porque se você é fiel a Krishna, você resolveu todos os outros problemas da sua vida, né? Porque você vai fazer tudo que agrada a Krishna e aí você vai desenvolver e vai manifestar todas as boas qualidades automaticamente. E por outro lado, em alguns momentos, por exemplo, um momento que me chamou a atenção no Bhagavatam é no canto 1, no capítulo 13, quando está falando sobre Gandhari, né? E Gandhari, Prabhupada vai dar a tradução palavra por palavra, falando que Gandhari é uma mulher muito casta, e depois ele vai falar no significado que ela é um exemplo de asceta, né? Que a gente pode ver isso porque ela manifesta qualidades incríveis no caráter dela nas situações mais difíceis, e que isso é uma característica de uma pessoa que é um asceta, um grande asceta. Só que é interessante a gente observar que
embora Prabhupada tenha traduzido como casta nesse momento do Bhagavatam, no sânscrito, a palavra que está usando para qualificar a Gandhari, ao contrário de Maharaj Parikshit, que é sati, que é casto mesmo, para Gandhari a palavra em sânscrito é sadhvi, que é o quê? O feminino de sadhu. Ela é um sadhu, né? Então, a gente vê como é que essas duas palavras, às vezes, elas são usadas uma no lugar da outra, embora a partir do momento que a gente entenda o que ela realmente quer dizer, no nosso caso, como o nosso Jagadguru Prabhupada, que foi ele que deu os significados, a gente começa a entender como que essa castidade, na verdade, ela está relacionada, antes de mais nada, com a fidelidade a Krishna, né? Isso não quer dizer que o outro tipo de castidade que a gente sabe de ser fiel no mundo material não deva acontecer. Na verdade, é uma coisa natural, como eu falei, né? Se você é fiel a Krishna, naturalmente você vai desenvolver todas as boas qualidades. Então, é lógico que você vai refletir isso em todas as suas outras relações aqui, né? Não é que você é fiel com Krishna e você trai todo mundo, não é que você é legal com Krishna e você é, tipo, uma pessoa péssima com todo mundo. Não funciona dessa forma, como a gente já sabe, né? Mas é interessante a gente ver, então, nessa questão da proteção, indo pelo lado da natureza da pessoa, como que a gente tem essas personalidades femininas nas escrituras, nas histórias, né? E como que elas aparecem manifestando diversas qualidades, né? Como no caso aqui da Gandhari, que é dito que ela é uma grande asceta, e em vários outros também, né? Kunti também, ela vai com o marido para a floresta, e depois ela e Gandhari também, ela acaba indo para a floresta de novo. A Kalachandra comentou aqui também que no Bhagavata, quando fala-se de castidade de Kunti, também é explicado dessa forma. Ela é muito casta por ser extremamente fiel e devotada ao Senhor, exatamente. Assim como Maharaj Parikshit, assim como várias outras personalidades, e que muitas vezes é uma qualidade, uma característica que é muito associada às mulheres, né? Que é a castidade das mulheres e tudo. É claro que ela é muito importante, mas ela é muito importante para todo mundo, tanto é que de todas as qualidades, as milhões de qualidades que a gente poderia falar de Maharaj Parikshit, eles ressaltam exatamente essa qualidade, que ela é a maior de todas, porque quando uma pessoa ela é extremamente fiel e devotada, ela automaticamente vai manifestar todas as outras boas qualidades também. E aí, com relação à sociedade como um todo, a gente tem a explicação no Bhagavatam e no Mahabharata também, como que a duração de vida de todas as pessoas que estavam ali envolvidas na batalha de Kurukshetra, como que a duração de vida dessas pessoas diminuiu pela forma como essas pessoas trataram Draupadi, né? Então, a gente sabe que em várias escrituras a gente vê isso, né? E mesmo no próprio Manu Samhita também é colocado isso. O Manu Samhita, então, é um caso à parte, que um dia acho que tinha que ter uma live só sobre o Manu Samhita, porque ele é super mal interpretado e ele é super mal citado também, porque cita-se algumas partes específicas do Manu Samhita, que são, tipo, aquelas que a gente menos devia citar, e elas são citadas fora do contexto. Então acaba que fica parecendo que o Manu Samhita é um negócio super terrível, assim, com as mulheres e tal, que não é bem assim, porque tem todo o resto do Manu Samhita que o pessoal não costuma citar, que vai falar várias outras coisas, mas uma das coisas que se fala é que aonde as mulheres são louvadas, glorificadas, mantidas felizes e etc., ali toda a sociedade prospera, toda a família prospera, e onde as mulheres estão infelizes, não tem como prosperar, né? Natadi falou... Oh, obrigada, dando bênçãos, obrigada, tô precisando, Natadi, por favor, podem mandar as bênçãos que são muito bem-vindas. E aí aqui Mandodara, esposa de Hiranyakashipu, também é considerada casta por seu caráter. Assim como um homem segue grandes personalidades como Brahma e Narada, uma mulher deve seguir um caminho da mulher ideal, como Sita, Mandodara e Draupadi, exatamente. E quando a gente vê, né, essas pessoas,
essas grandes mulheres, elas não eram mulheres que não tinham voz nenhuma ou que não davam opinião nenhuma. E é muito interessante, essa história, eu não posso deixar de falar dela, porque é uma história que eu acho que ela quebra com... Eu não vou dizer todos, porque a gente tem muitos conceitos errados na nossa cabeça a respeito do que é a cultura original da Índia, a cultura védica e tudo. Mas ela acaba com muitas das ideias que a gente tem a respeito da cultura indiana, védica. Que é a história de quando Parvati, quando ela ainda nem, né, ela ainda estava na sua primeira forma lá, ela é casada com Shiva e ela quer ir para o sacrifício que o pai dela, Daksha, está fazendo, né? E é muito interessante porque, na verdade, se a gente quiser ver muita coisa a respeito das relações e do lugar da mulher e tudo, a gente pode analisar bastante assim, Shiva e Parvati, porque é sempre um bom exemplo, assim, né? Mas essa história ela é bem interessante, porque Daksha, ele desrespeita Shiva, né? Todo mundo deve lembrar dessa história porque ela está no Bhagavatam também. E ele desrespeita Shiva e por causa disso ele vai lá, ele faz o sacrifício, ele também né, nem convida Shiva e tudo mais. E aí ele vai fazer o sacrifício e ela fica sabendo e ela quer ir, né? E ela fala com Shiva que ela vai e Shiva não concorda, né? Ele não concorda dela ir, ele não acha que é uma boa ideia, ele sabe que vai dar errado. Ele tá certo, inclusive, o que não é uma coisa que sempre acontece nas histórias védicas, porque se a gente olhar, igual a Gita falou aqui, Mandodari, quer dizer, eu não sei quem que digitou, tô falando que é a Gita, mas eu não sei nem se é ela, mas a Mandodari, quem que estava certa? Ela ou o marido? Ela. Gandhari, todo mundo sabe que a Gandhari foi super contra a batalha de Kurukshetra. Por ela, o reino tinha que ser dividido em dois e tinha que dar-se uma parte para os Pandavas. Inclusive, ela é bem pesada com o marido, com os filhos. Ela acusa eles de serem assim assassinos e fala: vocês estão errados, isso que vocês estão fazendo está errado. Ela não concorda do início ao fim com a atitude deles. Ela sabe que está errada. Se tivessem escutado ela, a história tinha sido outra. A mesma coisa com a Mandodari, a mesma coisa com várias mulheres dentro das histórias védicas, que se os maridos tivessem escutado a mulher, não tinha dado problema. E não só nas histórias védicas, né, gente? Então, a gente sabe que isso acontece. Agora, essa história é interessante, porque nesse caso, realmente, Shiva tá certo. Shiva tá certo e ele dá a opinião para Sati, para ela não ir. Para ela não ir para o sacrifício de Daksha, para ela não ir no sacrifício do pai dela. E aí ela vai falar sobre essa questão, né, da relação, da família e tudo, né, do pai e tudo mais, e que, né, ela sempre vai ser parte ali da família, independente de qualquer coisa, então ela acaba insistindo, ela acaba indo, e como a gente já sabe a história, dá errado, né, dá bastante errado, ela inclusive acaba botando fogo ali, misticamente, né, no seu próprio corpo, porque ela se nega a continuar com um corpo que veio de Daksha, por ele ser um grande ofensor e tudo mais, né. Então, assim, ela morreu por causa disso, de certa forma, né, ainda que voluntariamente. E aí a gente pode se perguntar, então se Shiva já sabia, e ele estava certo, e ela estava errada, ele não deveria ter impedido ela de ir? Bom, se ele quisesse, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Então, a gente, ainda que se a pessoa achar que, né, que ela é mais inteligente do que a mulher, ou que ela sabe melhor, ou que ela está certa, ou que não sei o quê, ainda assim, Krishna deu o livre-arbítrio pra gente, né? Então, quem é qualquer outra pessoa para tirar? Então, a proteção, ela nunca vem pela força, ela nunca vem obrigando, de alguma maneira, seja por uma questão física, seja numa questão psicológica, seja por qualquer tipo de força, assim, de coerção, ela nunca é dessa forma que ela deve ser feita, né? A proteção.
Então, até porque, assim, né, gente, a única pessoa que realmente protege a gente é Krishna, como nós temos aí o exemplo de Draupadi mais uma vez, né? O homem que, por exemplo, ele está na posição de marido, ele acha que ele é o grande protetor da mulher, ele está muito enganado, né? A gente vê que Draupadi, ela tinha 5 maridos super qualificados e quando ela precisou, nenhum deles pôde proteger ela, né? Inclusive um deles apostou ela. Então, não adiantou nada. E a gente sabe que essa história ela vem muito para contar isso, né? No final das contas, é Krishna que protege Draupadi, ele que é o grande protetor. É claro que a gente sempre está numa posição, né? Por exemplo, a mãe, ela não protege o filho, quem protege é Krishna. Mas a gente sempre tenta se colocar como um instrumento de Krishna para que essa proteção possa ser feita também através de nós, quando a gente tiver a capacidade de fazer isso. Só que é isso sempre tem que se dar de uma forma humilde, entendendo o nosso lugar e nunca pela força, né? Seja física, psicológica ou qualquer tipo de chantagem, qualquer coisa desse tipo. Gitamrita colocou aqui que Satyavati também pede a Bhishma que se case para proteger a população e prevenir a ascensão dos 6 astros e ele não atende, apegado ao voto, considerando o Dharma, e ela estava certa. Exatamente. Embora Bhishma também ele já meio que sabe, de certa forma, o que está por vir, pelo menos até certo ponto, né? Porque ele também não era uma personalidade comum. Mas e a gente sabe que muito do que aconteceu ali, mesmo esse apego dele ao voto dele, também tem uma parte da coisa que é um arranjo e um trato que ele tinha com Krishna para que depois ele pudesse lutar com Krishna na batalha de Kurukshetra, mas ainda assim, pelo menos numa primeira instância, ela estava certa, né, nesse caso. E, enfim, né, depois tem toda a treta lá que acontece também quando ele não quer se casar, né, depois dele raptar as 3 princesas. Então, ele continua se recusando a casar, o que acaba dando problema também. Dando problema não só porque depois os reis asuras ascenderam ao trono, né, como você falou, Gitamrita, mas também porque a Amba acaba sendo a causa da morte dele depois, né, como a gente sabe. Então, são vários pontos, assim, né, em que a gente pode ver isso, assim, como que em muitos momentos das escrituras as mulheres acabam dando várias instruções e que muitas vezes elas não são seguidas, né? E aí acaba dando problema. Porque, mais uma vez, né? Krishna ele fala que ele manifesta essa inteligência, esse discernimento, né? Muitas vezes através das mulheres. Então isso né, é um ponto que a gente sempre tem que considerar. Eu já vi muitas pessoas reproduzindo assim, o discurso de assim, eu sou só uma mulher, eu não sou muito inteligente, por incrível que pareça. E isso vai contra as nossas escrituras, né? Porque das mulheres eu sou a inteligência, Krishna fala. Então, mais uma vez, né? A gente permitir que a pessoa, e não só permitir, mas facilitar que a pessoa possa fazer aquilo que é da natureza dela e no momento em que ela está, respeitar que a pessoa tome suas decisões, mesmo nesse caso que eu falei de Shiva, que ele estava certo, né? Mas ainda assim ele respeitou a decisão de Sati de ir até o evento lá do sacrifício do pai dela e tudo mais, que isso é extremamente importante, né? Que proteger não é prender, não é falar para a pessoa como ela tem que agir, né? E essa ideia que a gente tem, né, que a gente também se prende muitas vezes. A gente muitas vezes abafa a nossa natureza porque a gente acha que a gente tem que fazer outra coisa como mulher, né? E aí entra muito nisso que foi citado aqui hoje, né, de que a gente tem que seguir exemplo dessas grandes mulheres, né? Por exemplo, Ganga, ela é uma grande mulher também, né? Ela indiscutivelmente. E quando ela casa com Shantanu, por exemplo, né, no Mahabharata, a gente tem essa história que ela matava todos os filhos que nasciam, né? Porque tem uma história antes disso
né, que eram praticamente semideuses, eles estavam entre os semideuses e os seres humanos, que teve toda uma história, teve todo um passatempo, que eu não vou entrar nele porque é grande, senão, né, o tempo já meio que acabou. Mas assim, ela vem pra Terra, ela continua sabendo que ela é Ganga, Shantanu não sabe que ela é Ganga, e até tem uma história que eu falei na última live que eu fiz também sobre esse mesmo assunto, que ela vem pra Terra e Shantanu vem pra Terra, embora ele também fosse um habitante dos planetas celestiais, porque ele olha para Ganga com olhos assim desejosos, né? Quando ela chega na Assembleia dos Deuses e bate um ventinho e a roupa dela, tipo, deixa tudo à mostra. E aí o que acontece? Gente, mas para proteção de Ganga ela não deveria estar coberta da cabeça aos pés? Não, para proteção de Ganga ela estava num lugar onde os homens eram educados. Então, naturalmente, ela podia estar como fosse, que eles nem iam olhar para ela, eles iam ter respeito, que foi exatamente o que aconteceu. Quando a roupa dela saiu voando por causa do vento, todos os homens viraram o rosto e não olharam, né? Menos Shantanu, que ficou babando ali em Ganga. E a questão é que ela... que bom, a Guitama tá falando que as lives normalmente são de 1h30. Que bom, porque eu fico até traumatizada, porque eu sempre passo do horário das coisas. Aí eu fico assim, gente, só ninguém nunca mais vai me chamar pra fazer live nenhuma, porque eu sempre passo. Mas que bom que as lives estão sendo maiores, então, que eu posso falar um pouquinho mais. Aí, então, quando a roupa dela começa a esvoaçar e todos os homens, todas as divindades que estão lá nos planetas celestiais, eles respeitosamente viram o rosto, né? Porque, primeiro, Ganga, como uma mulher divina, né, de qualidades divinas, ela não ia se sentir à vontade com as pessoas olhando para ela, né? Ela não tinha intenção de que as pessoas ficassem olhando para ela. E os homens que estavam lá como homens divinos e educados e cavalheiros e tudo, eles também não tinham intenção de se aproveitar da situação que tinha surgido com o ventinho que bateu na roupa dela. Então, automaticamente, todos eles viraram o rosto, exceto Shantanu, que ficou lá babando. E Ganga também, na verdade, deu uma olhadinha para ele. E aí rolou uma troca de olhares naquele momento. E aí eles foram amaldiçoados por causa disso. Porque isso não é atitude, eles não estavam ali para isso, não era o momento, né, gente? Não foi apropriado. E aí, então, eles têm que descer para a Terra, eles são amaldiçoados a descer para a Terra, só que Ganga é Ganga, então ela continua sabendo que ela é Ganga. Shantanu, ele recebe também uma bençãozinha, porque ele era uma pessoa super piedosa e tudo mais, foi só uma escorregada que ele deu ali na hora, né, mas isso não tira todos os méritos que ele teve, ele não foi cancelado por causa disso, Ganga também não, sabe, porque até nos planetas celestiais as pessoas cometem erros, né, então uma coisa, né, a pessoa cometer um erro e que muitas vezes ela pode errar, né, em alguma coisa, ela pode defender uma coisa e em um momento ela fazer alguma coisa que vai contra tudo aquilo que ela defende, né, quem nunca, mas tudo aquilo que ela tem de bom e que ela fez de bom não deixa de ter valor por causa daquilo, que é diferente de uma pessoa que não tem caráter, que repetidamente comete o mesmo erro, ou que defende uma ideia, mas que constantemente tem uma outra atitude, está defendendo aquela ideia só como, sei lá, como uma defesa, ou como uma forma de chamar atenção, ou de fingir que é muito bom, né, de uma maneira hipócrita e tudo mais. Então, no caso ali, não era o caso nem de Ganga nem de Shantanu, eles eram personalidades divinas, né, e tinham muitos méritos, e eles deram uma escorregada ali, né. Então, só que, claro, Ganga está numa posição muito mais elevada, e por isso Shantanu, ele é amaldiçoado para vir para a Terra. Porém, ele pode escolher aonde que ele vai vir, em qual dinastia que ele vai vir e tudo mais, e quando, e como e tudo. E aí ele escolhe vir nessa dinastia que depois, né, vai vir Bhishma e que vão vir os Pandavas e tudo mais. E a Ganga, ela também tem que descer para a Terra, mas ela não deixa de ser Ganga, ela não esquece que ela é Ganga, ela não tem que passar, porque Shantanu, ele vem, mas ele esquece, né, de quem ele é. Ele não sabe que isso tudo aconteceu, que essa história toda aconteceu e tudo mais, mas Ganga, ela não perde a memória, ela não se torna outra pessoa, ela simplesmente vem aqui por um tempinho só, né, curto. E, bom, e aí acontece toda uma história, não sei se vocês se lembram dos irmãos que estavam lá, que vão roubar uma vaca do sábio, que é uma camadena, uma vaca que satisfaz todos os desejos e tudo mais. E aí
eles têm a excelente ideia de roubar a vaca do sábio. Aquela ideia boa que a pessoa tem, né? E por causa disso eles são amaldiçoados a nascer na terra, porque eles não estavam tendo uma atitude digna, né, da posição que eles estavam, né, de seres habitantes dos planetas celestiais. E aí eles são obrigados a vir para a terra, e todos eles são amaldiçoados a vir para a terra, porém eles pedem perdão pro sábio e tal, nossa, a gente não queria te ofender e tudo mais, e eles são perdoados, mas assim, quando um sábio dá a palavra dele tem que se cumprir, né? Então ele fala, tudo bem, vocês vão para a terra, vocês nascem lá e já são liberados, já podem sair desse corpo de ser humano na terra, mas vocês vão ter que nascer lá, mas vocês nascem e já morrem. Mas você, que é o mais velho, que foi quem realmente foi lá e roubou a vaca, você não, você vai ficar lá um bom tempo. E esse é Bhishma, né? Por isso que ele fica aqui tanto tempo. E aí, Ganga, ela passa, né, e vê os irmãos lá lamentando e tudo mais. E aí ela fica com dó deles e pergunta o que aconteceu, eles contam o que aconteceu e tudo mais. Eu tenho a propaganda. Eu tenho uma série sobre o Mahabharata que eu conto em detalhes essa história lá no meu canal do YouTube, se alguém quiser os detalhezinhos todos. Mas, basicamente, resumindo, é isso. Ela vai e ela fica sabendo que esses meninos vão ter que nascer e já morrer. Ela se prontifica a ajudar. Ela fala, tudo bem, eu posso ser a mãe de vocês. E aí os meninos ficam super aliviados, eles pedem isso pra ela porque eles não querem nascer no ventre de uma mulher humana, porque eles acham que vai ser muita queda, muita contaminação pra eles. Então, eles são seres celestiais divinos, eles não querem nascer numa mãe humana. E aí eles pedem pra Ganga pra fazer isso e ela aceita, né? E aí quando ela vem e se casa, né, Shantanu vê ela, fica apaixonada na mesma hora e tudo mais, né, pra continuar a historinha que eles tiveram nos planetas celestiais. Ele pede pra casar com ela casa com ele, mas ela coloca uma condição. E a condição dela é que ele nunca pode questionar absolutamente nada do que ela faça. E ele aceita, né? Já todo apaixonado, ele aceita. E aí, quando eles têm o primeiro filho, ele fica super feliz, porque ele é rei. Ou seja, para ele ter um filho é mais importante do que para a maioria de nós mortais, porque para ele não é simplesmente o filho dele, é um herdeiro, né? Então, para um rei, isso é muito importante. Shantanu, ele era tipo o imperador de tudo, então para ele era muito importante. E aí, quando ele tá todo feliz, porque ele teve um filho e tal, não sei o quê, Ganga vai e afoga o menino no Ganges. E ele fica completamente chocado com aquela situação e ele não pode sequer pedir satisfação de por que ela tá fazendo aquilo. Então, essa ideia da mulher védica, né, que ela só obedece, que o marido faz e desfaz, manda e desmanda, e que etc., a gente vê que não é bem assim, né? Quando a gente vai lendo as escrituras, e como eu falei, quanto mais lá atrás a gente for, mais a gente vai ver esse tipo de situação. Quanto mais a gente vai lendo histórias mais recentes, mais a mulher vai perdendo esse lugar. Isso é um fato. Mesmo, por exemplo, quando Krishna vem no planeta, quando a batalha de Kurukshetra acontece e tudo mais, o que ele fala? Nossa, gente, o Dharma tá bombando. Não, ele fala, eu vim para falar esse conhecimento de novo, porque esse conhecimento espiritual ele já foi perdido. A sucessão discipular ela foi interrompida. Então, essa ciência do conhecimento espiritual, como ela parece ter se perdido. É isso que ele diz para Arjuna. Então, quando Krishna vem, a gente vê que a situação já está bastante diferente, né? Por exemplo, se a gente compara com relação ao que a gente tem no Ramayana, né, é bem diferente. Por exemplo, no Ramayana, qual que é todo o problema ali que acontece, que Rama é exilado e tudo mais? Por quê? Porque Dasharata, ele deve uma para Kaikeyi, que é uma das 3 esposas dele, né? E por que ele deve para Kaikeyi? Ele tinha prometido para ela que ele ia satisfazer, ele ia dar duas bênçãos, 2 desejos dela, ele ia satisfazer o que ela quisesse. E aí ela fala a típica coisa que se fala nessas histórias védicas, que a gente já sabe que depois vai dar problema, né? Quando for a hora eu te peço. Aí, sempre que a pessoa fala isso, pode esperar que depois lá vem problema.
Então, ela fala exatamente isso, né? Quando ele fala que vai dar satisfazer 2 desejos dela, ela fala: quanto for a hora eu te peço, então. E aí depois ela vai, quando o Rama tá para ser coroado, e ela pede para ele não ser coroado, né? Para Bharata, que é o filho dela, ser coroado no lugar, e a segunda coisa que ela pede para Rama ser exilado. Então, mas por que Dasharata prometeu essas coisas para ela? Porque Kaikeyi salvou Dasharata no campo de batalha, né? Então, como que ela salvou? Jogando flores, orando por ele? Não, ela salvou porque ela estava no campo de batalha. Por quê? Porque ela era de uma família kshatriya, né? Então, mais uma vez, a ideia de que, vedicamente, existe uma natureza feminina ou um dharma feminino, que todas as mulheres são iguais, que todas têm a mesma natureza, que não importa se a mulher é brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, que é tudo a mesma coisa, né? E que todas elas aprendiam a fazer a mesma coisa, que era cozinhar e lavar roupa e limpar o chão e pronto, não é verdade, simplesmente. Quando a gente olha, como eu falei, quanto mais lá atrás a gente vai nas escrituras, né, na época mais antiga, quanto mais lá atrás a gente vê, mais a gente vê esses exemplos, né? Então, por exemplo, Kaikeyi, como ela era de uma família de kshatriya, ela foi treinada como kshatriya, né? Ela aprendeu a lutar, ela aprendeu as artes todas da guerra, né? Ela aprendeu todas as coisas que qualquer homem kshatriya aprendia. Depois, quando a gente está já na época do Mahabharata e na época que tem a Batalha de Kurukshetra, a gente já vê uma outra situação, né? Por exemplo, a gente não vê que né, pelo menos assim, nas escrituras que eu tive acesso até hoje, eu não vi nenhuma delas falando dessas mulheres, né, tipo Kunti ou Draupadi ou qualquer uma delas, ter esse treinamento de guerra, né, como kshatriya e tudo mais. Então, se alguém souber de alguma, por favor, me conte aqui. Mas eu nunca vi, né? Se isso aconteceu, ficou meio escondido ali na história, porque nunca se falou nada sobre isso. Inclusive, Kunti, ela tem um discurso: eu sou apenas uma mulher e tal, eu não sei de nada, né? Então, ou mesmo na história de Krishna, quando ele manda lá os meninos pedirem comida para os brahmanas estão todos ocupados fazendo grandes sacrifícios, e as mulheres não, as mulheres estão só em casa, né, cozinhando e tudo, e fala lá que elas eram mais simples, que elas não tinham todo aquele conhecimento lá que os maridos tinham e que por isso eles estavam todos inflados, né. Isso também a gente vê, então, que ali na época de Krishna talvez a coisa já tivesse mudado um pouco, né, enquanto que quando a gente vai mais lá atrás, tipo no Ramayana, por exemplo, a gente tem as mulheres sendo treinadas como kshatriyas, a gente tem as mulheres sendo treinadas como brahmanes, né, fazendo sacrifícios, indo para a floresta. Embora até na época de Krishna isso, pelo menos essa parte delas irem para a floresta, fazer austeridade e tudo mais, existia, né? Por exemplo, quando a Kunti vai abandonar o corpo, ela vai para a floresta, né, para fazer austeridade, vai a Kunti e a Gandhari, as duas vão para a floresta. A Kunti fazia altíssimas penitências, ela comia a cada 30 dias só, e ela acaba depois morrendo ali no fogo na floresta, assim que ela abandona o corpo. Então, a história também de que, assim, os homens vão e tomam sannyasi, vão para a floresta, vão fazer qualquer coisa, as mulheres ficam em casa com os filhos tomando conta, não é bem assim, né? A gente vê nesses exemplos, por exemplo, de que não era assim que acontecia. Aí a Kalachandji falou que a Acharyadeva fala que Subhadra era exímia quadrigária, então talvez ainda tivesse naquela época pelo menos algum treinamento, né, como kshatriya, o que é ótimo, a coisa não tinha se perdido totalmente então ainda. Mas é isso, a gente vê quanto mais lá atrás, mais fácil da gente ver como as mulheres estavam numa outra posição e que isso foi mudando, né? Com o passar do tempo, Kali Yuga foi chegando e tal, a coisa foi ficando cada vez pior. Mas, mais antigamente, e nisso aí a gente pode ver assim, o quão mais antigamente era, né? Que nos Vedas, por exemplo, a gente tem que os Vedas são falados por rishis, por pessoas que são chamadas videntes,
literalmente são os que vêm, né, aqueles que viram a verdade, aqueles que viram o conhecimento e passaram esse conhecimento para as pessoas aqui, né? Então, os Vedas, eles não têm exatamente um autor, mas eles chegaram até nós através desses videntes que tiveram acesso a esse conhecimento. E os Vedas são falados não apenas por videntes homens, mas por videntes mulheres, né? Então, a gente vê que normal, né? As mulheres falarem. E assim, é isso, as mulheres tinham todo esse treinamento, elas falavam conhecimento espiritual, a gente sabe que elas faziam sacrifícios de fogo, né? A gente tem esses exemplos dessas rainhas mesmo fazendo sacrifícios, enquanto que, por exemplo, no caso de Rama, a gente sabe que Rama, em determinado momento, ele seguiu uma situação super difícil, porque ele estava, né, na floresta sozinho, exilado, Sita tinha sido raptada e ele queria fazer um sacrifício. Ele estava na floresta nessa época ou foi depois dele voltar? Não, ele estava na floresta. Ele queria fazer um sacrifício, bom, enfim, o que importa é que ele queria fazer o sacrifício e Sita não estava com ele. E ele tinha feito, não, acho que nessa época ele já tinha voltado e era depois que Sita tinha ido embora. Mas enfim, Sita não estava com ele precisava fazer um sacrifício e ele não podia, por quê? Ele não tinha esposa com ele, e sem a esposa, ele não poderia fazer sacrifício, né? É uma regrinha básica, védica, de que o homem não pode fazer sacrifício sem a mulher. É dito que se o homem faz sacrifício, se ele faz qualquer atividade religiosa, do Dharma e tudo, se ele vai para lugares de peregrinação e tudo, sem a sua esposa, ele não tem os benefícios, né, dessas atividades. Ele sempre tem que estar com a esposa para ele poder fazer isso. Então, até falei isso no dia que a gente fez uma live falando sobre Shiva, que eu estava comentando que, por exemplo, no único lugar do mundo, desse mundo pelo menos, aonde se faz todo o processo de adoração, segundo os Vedas, com todas as oferendas, todos os dias, em todo o padrão e tudo mais, é na cidade de Chidambaram. E lá, os meninos, eles são treinados desde criança para poder adorar a deidade e tudo mais, os que são da família, né, dos Dikshta, que são os Brahmas que tem lá, mas eles entram no altar, eles são treinados, mas eles não podem tocar na deidade enquanto eles não se casam. Então, só depois que ele casa que ele pode tocar na deidade. E a gente tem uma dica disso nos nomes, né? Quando a gente assina, por exemplo, fulaninho das Brahmachari, não sei quem, Maharaj não sei quem, Swami. E quando o homem se casa, ele é o quê? Não sei o que lá, Adhikari. Não é assim que a gente assina? O que significa Adhikari? Adhikari é aquele que tem o direito a fazer alguma coisa, é aquele que adquiriu a qualificação para poder fazer uma coisa. E Adhikari é assinado por aqueles homens que são casados. Então, o homem, quando ele se casa, porque ele tem essa energia feminina ali junto dele, ele tem essa autorização para realizar sacrifícios védicos, e não quando ele não tem, né? Por isso que, tradicionalmente, os sannyasis e tudo, e brahmacharis, eles não faziam sacrifício, né, e tudo mais. Só os homens casados. E aí, então, o Rama fica numa situação difícil, porque ele estava sem Sita, ele precisava fazer o sacrifício, e ele tinha feito um voto de que ele não se casaria com outra mulher. Porque o pessoal falou assim, então casa com alguém, porque aí você vai ter uma mulher do seu lado, você vai poder fazer o sacrifício. Só que ele tinha feito esse voto, né? Então ele não podia fazer isso. E aí ele vai e manda fazer uma estátua, uma murti, na verdade, uma deidade de Sita, e ela fica do lado dele para que ele possa então fazer o sacrifício, né? Então a gente vê que a posição das mulheres ela é muito diferente às vezes daquilo que chegou para a gente, do que ela é, ou do que ela deveria ser, né? Inclusive toda a história do Ramayana, né? Se a gente pensar, por exemplo, a mulher tem que ser sempre protegida pelo marido, ou pelo filho, ou pelo pai, ou por não sei quem.
Todas as pessoas têm a obrigação de proteger as mulheres, os brahmanas, as crianças e os idosos. A sociedade tem a obrigação de proteger. Por quê? Porque as mulheres são menos inteligentes, porque elas são fraquinhas e não dão conta? Não por isso, mas porque elas são importantes, porque as mulheres, a gente pode ver em todas as sociedades, normalmente são as mulheres que mantêm a tradição, né? Aqui mesmo no sul da Índia, aqui no sul da Índia é um pouco diferente, os homens também mantêm muita tradição, mas assim, no norte da Índia principalmente, se você olhar, por exemplo, todos os homens estão de calça, todas as mulheres estão de sari. É lógico que é um aspecto externo, mas assim, é só para dar um exemplo, a maioria das pessoas que eu conheci aqui, por exemplo, que não são vegetarianas, os homens não são vegetarianos, as mulheres são. Os homens às vezes não frequentam muito templo ou não têm um hábito de fazer orações, recitar os hinos védicos e tudo, as mulheres têm. São todos? Não, lógico que não. Mas, no geral, na sociedade, a gente vê que as mulheres elas tendem muito mais a seguir a tradição, a manter a tradição, né? Então, por isso é tão importante o lugar das mulheres, né? E normalmente as crianças elas têm mais contato com a mãe do que com o pai, pelo menos quando são muito pequenas, por questões óbvias, né? Porque a criança vai mamar na mãe e etc. E, bom, enfim, né? Tá dentro do corpo da mãe também. E aí tudo que a mãe ouvir, tudo que ela falar, tudo que ela fizer também impacta sobre a criança. Então, assim, a posição da mulher ela é muito, muito importante, né? Para toda a sociedade. Então a mulher ela não deve nunca ficar em ansiedade. A obrigação dos homens é não deixar as mulheres em ansiedade. O que não quer dizer que a mulher não vai trabalhar, que a mulher não vai estudar, que a mulher não vai ter a vida dela, que ela não vai fazer as coisas dela. Mas a obrigação da proteção que o homem tem que dar para a mulher quando ele é pai dela, quando ele é filho dela, quando ele é marido dela, quando ele é qualquer coisa dela, é não deixar a mulher em ansiedade para que ela possa fazer aquilo que ela tem que fazer. Basicamente é isso. Da mesma forma como os brahmanas têm que ser protegidos, eles não devem ficar em ansiedade, por exemplo, como eles vão se manter, como que eles vão fazer isso, como que eles vão fazer aquilo, porque eles têm uma coisa muito importante na sociedade, um papel muito importante de dar conhecimento para as pessoas, de realizar sacrifícios, de fazer uma série de coisas. Então, essas classes da sociedade, elas nunca devem ser colocadas em ansiedade, elas têm que ficar tranquilas para fazer o que elas têm que fazer, porque são elas têm um nível de importância muito grande na manutenção da sociedade, as crianças, porque são o futuro da sociedade, né? As vacas, porque sem elas a gente não tem leite, a gente não tem guia, a gente não tem como fazer sacrifício. Os idosos, porque eles têm não só o conhecimento teórico das coisas, mas eles têm experiência de vida, porque muitas vezes você precisa usar o seu discernimento, você tem que ter estrada já para você saber como você aplica aquele conhecimento. Os brahmanas, porque eles vão direcionar a sociedade, eles têm o conhecimento, eles têm o discernimento, eles estão ali para isso. E as mulheres, porque elas, de certa forma, sustentam a sociedade, né? Tem uma mulher daqui da Índia, Vandana Shiva, é muito interessante como ela fala que a nossa sociedade patriarcal e capitalista, como que ela foi indo por um lado muito louco, assim, muito errado, de que os homens começaram a fazer tudo aquilo que era considerado importante, né? Guerra, domínio, produção industrial, sucesso e etc. E foram deixando para as mulheres aquelas coisas que eles consideravam menos importantes, cuidar da casa, cozinhar, criar as crianças. E, na verdade, se a gente for pensar, o que realmente importa na sociedade? Você pode dominar o mundo inteiro, você não tem comida, não vai adiantar nada, né? Se as crianças não são bem criadas, bem educadas, que caos que vai ser esse mundo? Se a gente não tem limpeza, se a gente não está num lugar limpo, num lugar né, que tem um mínimo de organização, você não consegue fazer nada. Então, na verdade, todas essas coisas que sempre foram extremamente importantes, elas foram sendo deixadas para as mulheres e colocadas como coisas menos importantes, mas que, na verdade, essas coisas sustentam a sociedade, são a base da sociedade, né? Muito embora, é claro, isso também seja uma coisa que foi, como eu estou falando, foi acontecendo na sociedade, não que essas coisas necessariamente sejam tarefas das mulheres. Por exemplo, dentro dos hinos védicos de casamento, quando um homem e uma mulher se casam, um dos votos
que o homem faz. Estou falando de um dos ritos, porque também são diferentes dependendo do lugar daqui da Índia. Você tem procedimentos diferentes para casamento, mas um deles tem esse voto, né, que o marido fala em uma das coisas que tem que ser recitadas no casamento, de que ele vai compartilhar com a mulher todas as tarefas domésticas. Então, isso não é uma coisa que foi inventada agora, uma coisa da mulher moderna que se corrompeu por causa da sociedade, porque antes a mulher era assim, né? Então, já existia essa ideia nos Vedas, ou seja, mais antigo do que qualquer coisa antiga que a gente possa pensar, né? Que existia essa divisão de tarefas. Então, quando a gente vai vendo assim a base mesmo da sociedade védica e como as coisas eram bem antigamente, a gente vê o tanto que algumas lutas que a gente tem agora e algumas coisas que a gente acredita agora, que a gente tem buscado, né, de liberdade, de proteção, de respeito, de uma sociedade mais justa para as mulheres e tudo mais, né, onde as mulheres simplesmente possam fazer o que tem que fazer, realizar as coisas de acordo com a sua natureza, etc. Como é que essas coisas todas já estão presentes dentro da cultura antiga, né, que ainda tem resquícios dela aqui na Índia, né? E que todas as outras coisas que a gente foi vendo, que foi se transformando e tudo, foi algo que aconteceu com o passar do tempo, né? Com as influências que vieram de fora, mas que originalmente, dentro da cultura da Índia, você já tem todas essas coisas, né? O problema é que a gente conhece muito pouco da história das coisas, a gente normalmente lê muito pouco, a gente procura saber muito pouco e muitas vezes a gente vê as coisas por um ângulo só, né? Então a gente precisa começar a conhecer a nossa história, né? Que quando eu falo nossa história, estou falando assim da história da humanidade que está dentro dos Vedas, que está dentro desses Puranas e tudo, e com discernimento, né? A gente precisa começar a entender isso e a gente vai ver como é que, por exemplo, a gente ser dessa época, desse tempo, mulheres e homens modernos e tudo, e ter certas buscas e querer certos lugares e exigir certos direitos e cobrar certas atitudes, que isso não é de forma alguma, embora algumas pessoas que defendam o Varnashrama e não sei o que, e o lugar da mulher, que antes a mulher era isso, que a mulher fazia aquilo, que a mulher só ficava em casa, e que ela se cobria, que ela não dava opinião, e que era o marido que estudava, que saía, que fazia as coisas, e a mulher obedecia, porque ela era muito boazinha. Que essas coisas, na verdade, não estão na nossa cultura védica, na nossa cultura tradicional mesmo antiga, essas coisas simplesmente não estão lá, né? Mesmo no Manu Samhita, que também não ele não traz tipo uma verdade absoluta, atemporal e tudo mais, porque o próprio Manu Samhita termina falando, se alguma coisa não é aceita na sociedade, alguma das coisas que estão aqui, então essas coisas devem ser mudadas, porque o que eu estou falando aqui está localizado num lugar e está dentro de um tempo, né? Eu estou simplesmente relatando aquilo que acontece, como as coisas acontecem na nossa sociedade atual, diz o Manu lá, quando ele escreveu as leis dele, né? Ainda assim, ele fala, por exemplo, né, que se uma mulher decide deixar o marido dela, por exemplo, ele é obrigado a manter essa mulher, inclusive com o amante dela. Então, se essa mulher tinha liberdade para ir ficar com o outro, e mesmo estando com o outro, o marido ainda tem que ficar pagando as contas, esse marido vai ter que tratá-la muito bem, né? No mínimo isso, que é para ela não querer ir embora. E o Shruta Kirti, uma vez eu estava traduzindo uma palestra dele em Nova Gokula, e ele estava falando sobre essa questão da proteção, né, da mulher, e aí ele estava falando que a maior proteção que um homem pode dar para uma mulher é dar todo o seu amor, dar todo o seu apoio,
né? E a gente sabe que é isso mesmo, até se você tem uma criança, se você dá amor, se você dá apoio, você sabe que assim ela cresce, né? Assim ela pode usar todo o potencial dela da melhor forma possível, né? Então proteger é nutrir, é respeitar, né? Imagina o que mais que a gente precisa, né? Assim, ou como a gente vai falar em proteção se não existe respeito primeiro, né? E respeito é isso, você primeiro vai ter que entender aquela pessoa, vai ter que entender qual é a natureza da pessoa, vai ter que ver o que é importante para aquela pessoa, né? E aí sim você pode primeiro respeitar. E aí sim você vai pensar em proteger, né? Como você pode proteger aquela pessoa, né? E é só a própria pessoa que pode te dizer, né? Não dá pra gente querer forçar, porque a gente não sabe qual que é a posição da pessoa, né? O que importa para ela, em qual momento da vida ela tá. E muitas vezes é até mesmo deixar com que aquela pessoa tome as suas atitudes, que podem até estar erradas, como eu falei nessa história de Shiva que eu comentei, né? Mas eu estava até falando, depois eu entrei na história do Ramayana, né? E estava falando dessa questão das mulheres irem para a floresta, né? Que muitas vezes chegou pra gente que assim, o homem toma sannyasa e a mulher fica em casa sendo cuidada pelos filhos, e que nem sempre é assim, né? Que mesmo, não só quando o marido tomava sannyasa, mas tinha mulheres que também não se casavam, né? Elas ficavam fazendo austeridade a vida inteira, como brahmacharinis, né? A vida toda, e iam para a floresta e faziam suas austeridades. Inclusive, toda a história do Ramayana, né? Muita gente se pergunta por que Ravana simplesmente não forçou Sita a ficar com ele, né? E o motivo é esse, né? Que a gente lembra na história do Ramayana lá no início, antes de tudo começar, que Ravana tinha sido amaldiçoado porque ele tinha violentado uma esposa de um Gandharva, se não me engano, e ela amaldiçoa ele, né? Porque ela estava na floresta sozinha fazendo austeridade, que é claro que é uma coisa que tinha que ser respeitada, porque você imagina, se a mulher não pode andar sozinha, como que ela vai sair para fazer austeridade sozinha? E aí, se ela tem natureza para ser uma brahmacharina e viver na floresta fazendo austeridade sozinha, ela não vai poder fazer isso, porque os homens agem como animais e pegam as mulheres à força, né? Que é mais ou menos o que a gente vê acontecer hoje em dia, em algumas situações. Então, isso era uma coisa muito séria, e Ravana, ele comete essa loucura, né, de violentar essa mulher, e aí ela amaldiçoa ele, e a maldição dela é que se ele, alguma vez, ele forçasse uma mulher a ficar com ele ia ser reduzido a cinzas, assim, imediatamente. E ela era muito poderosa, então, mesmo Ravana sendo tão poderoso, essa maldição caiu sobre ele. Ele sabia que ele não podia pegar Sita à força por causa disso. Ela tinha que concordar em casar com ele, né? Por isso que ela fica lá tanto tempo sem ele encostar nela. Então, bom, fora que ela era Sita e tudo mais, né? E aí mais um exemplo, né, que a gente tem dessa questão da proteção aí, porque Sita, ela é tão poderosa, né, que ela poderia acabar com Ravana na hora que ela quisesse. Mas ela quer dar as glórias para Rama, né? De ir lá, de proteger ela, de fazer o que ele tem que fazer. Então, os homens, no caso, eles devem proteger as mulheres, não porque as mulheres não dão conta de se proteger sozinhas, mas é para não ficar feio para eles e para eles terem a oportunidade, né, de servir essa classe de seres humanos que estão nesse planeta e que são tão importantes, porque são aqueles que carregam cada uma dessas pessoas que está aqui nesse mundo, são as que têm mantido tantas tradições, são as pessoas que têm produzido conhecimento assim de uma forma absurda dentro da academia, em tantos âmbitos, mesmo tendo sempre tido uma sociedade assim, né, nos últimos tempos, super não favorável, né, e ainda assim as mulheres sempre se destacaram em tantas coisas. Então, como é dito, né, nas escrituras, quando as mulheres são protegidas, são louvadas e são respeitadas, né? A pessoa que está fazendo isso, a pessoa que está respeitando, a pessoa que está protegendo, a pessoa que está fazendo seja lá o que for, essa pessoa colhe bons frutos, né? Enquanto que se uma mulher está triste em casa, toda a família perece. Então, é uma oportunidade, na verdade, né? Não simplesmente porque as mulheres precisam de proteção,
Mas é a mesma coisa, a gente serve os brahmanas, a gente serve o mestre espiritual, ou até mesmo a gente serve Krishna. Por quê? Né? Krishna não precisa disso, o mestre espiritual não precisa de discípulo, nós é que nos beneficiamos. Então, da mesma maneira, quando as mulheres são servidas, as pessoas que servem, que protegem, elas se beneficiam, né? Caso contrário, a gente vai resolver sozinho, a gente vai se proteger sozinho, mas assim, é bom não perder a oportunidade. E por outro lado também, né, quando no Bhagavatam, quando Arjuna vai visitar Dwaraka depois da batalha de Kurukshetra, e ele volta assim arrasado, porque Krishna deixou o planeta e Maharaja Yudhishthira ainda não sabe, né? E aí ele pergunta, ele vê que Arjuna está completamente arrasado, e ele pergunta: Arjuna, por que você está assim? Você perdeu a batalha? Você não foi capaz da caridade? Você não foi capaz de proteger alguém? E aí ele faz uma pergunta que é interessante. Ele fala: você não tratou com o devido respeito e honra uma mulher respeitável? Ou você se associou com uma mulher não respeitável? Ou seja, essas duas coisas trariam infortúnio, né? Tanto, porque aí também senão a gente cai numa outra coisa, que é assim, toda mulher é linda, toda mulher é maravilhosa, a mulher tá sempre certa. O que mostra também não muita inteligência, porque mais uma vez a gente está falando que todas as mulheres são alguma coisa, então a gente está caindo no mesmo erro que a gente não gosta que caiam, né? Que não tem muito cabimento. A gente sabe que não é verdade que todas as mulheres são boas, né? Que todas as mulheres são legais e tudo, que elas estão sempre certas e têm sempre a razão, né? Isso seria bastante estúpido, né? Pensar assim. Então, tem esse ponto que é bem interessante, né? Que, por um lado, não se esperava de Arjuna que ele tratasse com desrespeito uma mulher respeitável, que ele não deve ser a devida honra para uma mulher respeitável. Por outro lado, não se esperava que ele se associasse com mulheres de caráter duvidoso. E, ao mesmo tempo, implicitamente está aí também, que não se esperava que ele desrespeitasse uma mulher de caráter duvidoso. Simplesmente, o que era esperado é que ele não se associasse, né? Porque associação com homem, com mulher, com qualquer coisa, qualquer um de caráter duvidoso, não é legal, né? Então também a gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei, né? A gente tem que entender por que isso acontece, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas polaridades, assim, né? De ir de um extremo para o outro, né? De que aí tudo que as mulheres fazem é super legal, todas as mulheres são ótimas, né? Nossa, não pode falar nada, porque é mulher, então deve estar certo. Né? Então, assim, tem atitude que não é boa mesmo, tem coisa que é falta de caráter, tem coisa que é falta de decência, e essas coisas continuam acontecendo. Isso só não dá o direito da gente tomar certas atitudes, né? Mas a gente também não deve se associar com pessoas que não tenham limpeza, moralidade, veracidade, né? E etc. Então é isso. Eu acho que agora eu já falei bastante, né? Tem muitas histórias, eu acho, e tem muitos exemplos, né? Dentro de toda a literatura védica, assim, desses pontos todos, né? Sobre proteção, sobre natureza, sobre quem são essas mulheres, né? Como a Kala Chandra falou, acho que foi a Kala Chandra, não sei, de que a gente deve seguir os passos dessas grandes mulheres, tipo Draupadi, não precisa casar com 5 maridos, mas como ela era devotada, como ela era muito firme, como ela era corajosa, né? Ou Kunti, né? E Gandhari, que era uma grande asceta, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem muitos exemplos na história e, como eu falei, a gente precisa conhecer melhor, ler mais e ter mais, buscar esse discernimento e buscar dentro da gente também o que nos leva a ter uma visão ou outra, uma atitude ou outra, ver como a gente pode contribuir para trazer o melhor, né, da gente, na nossa natureza feminina, seja homem ou mulher,
porque a gente tem que ter esse equilíbrio, né, dentro da gente, de ter essas duas naturezas, né, e para o mundo também, né, como que a gente tenta estimular o melhor na gente e o melhor nas pessoas, né, e o que realmente, como a gente pode realmente colocar em prática essa proteção. Ô, Calatiane falando que eu posso falar por mais uma hora, não fala isso não. Não faço não que eu falo, hein? Sabe como é que é, né? A gente que gosta de falar, e aqui na Índia... Bom, agora ninguém mais tá dando aula nem nada, né? Porque tá todo mundo de lockdown, mas assim, quando eu venho pra Índia, o mais difícil pra mim é que eu não posso falar em lugar nenhum, porque eu sou mulher. Olha só que legal, eu não posso dar aula em nenhum templo da ISKCON. O único defeito dessa palestra é que ela acaba. Oi, gente. Obrigada, viu? Eu agradeço muito a paciência de vocês e a gentileza nos comentários. Tem realmente muitos assuntos e é igual eu falei, eu acho que a gente precisa ler muito e estudar muito e discutir muito esses assuntos para a gente poder realmente entender e filtrar muitas das coisas que chegaram até nós e que não são bem assim, né? E que às vezes eu, por exemplo, quando eu entrei no movimento, eu me reprimia em muitos pontos, assim, porque eu queria seguir tudo direitinho, né? E às vezes chega tanta coisa pra gente, tanta informação que não é bem assim, né? E a gente pode atrapalhar muito a vida das pessoas quando a gente reproduz certos discursos, né? E certas atitudes. Então é muito importante a gente saber qual realmente é o lugar, né, da mulher dentro dessa sociedade védica, para que a gente possa se cuidar e para que a gente possa cuidar das outras pessoas também, para que a gente possa construir essa sociedade, pelo menos dentro da ISKCON, né? Já que fica difícil assim no mundo inteiro, a gente até tenta, mas pelo menos dentro da nossa micro-sociedade, né? E não aceitar determinadas atitudes, né? Determinadas situações que a gente não deve aceitar e que muitas vezes são colocadas que a gente deve aceitar, porque isso é que é o védico, isso que é certo e tudo. Então a gente precisa saber o que realmente é e a gente precisa ter esses argumentos para quando vierem falar com a gente, não, mas espera aí, isso não é védico não, né? Porque tem essa história, tem essa situação, o Prabhupada falou isso e isso. Então é muito importante a gente saber, porque senão a gente também não vai ter como poder defender esse lugar, né? Gitamrita falou, sim, conhecer as histórias dessas mulheres para segui-las e aprender princípios de conduta em relação a Krishna, que é a pedra de toque na vida delas. Exatamente. Exatamente. No final das contas, quando a gente está conectado com os princípios da consciência de Krishna, seja homem ou seja mulher, naturalmente a gente faz as coisas do jeito certo. O problema são essas ervas daninhas que vêm junto com a consciência de Krishna. Se a gente não aprende a identificar, por isso que acho que é o mantra 3, se não me engano, do Shri Upanishad, que fala, né, que a pessoa só se liberta, ela só se libera quando ela conhece ao mesmo tempo o caminho do que prende e do que libera. Então a gente precisa saber o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, porque senão a gente não vai ter um conhecimento completo e não vai conseguir tomar as atitudes corretas, né? Haribol, Mataji Sundarang, sempre presente. Harishvari, Rukmini, minhas alunas queridas, muito obrigada pela participação e pela presença. Então é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição, tá bom? Obrigada, Gitamrita, pelo convite e a todo o Ministério Vaishnavi pelo convite e por essa iniciativa também, que é muito, muito, muito importante. Ok, gente? Então, vou parar por aqui. Qualquer coisa, entrem em contato comigo se ficar alguma dúvida, se depois lembrar alguma coisa, se quiser discutir alguma coisa, tá bom? Haribol! Jai Jagannath, Jai Shila Prabhupada.